Fala galera, tá na bad? Tá na bad? Hoje com vocês eu, professor Patrick Ritielli, pelo canal Quaternário Geografia Fácil. O assunto de hoje é coordenada geográfica, um dos assuntos mais básicos da geografia. Você, candidato a concurso, vestibulando, você vai precisar disso como pré-requisito para realizar diversas questões. Então vamos lá? Vamos entender um pouquinho da coordenada geográfica? O que seria a coordenada geográfica? A coordenada geográfica nada mais é do que o cruzamento de linhas imaginárias sobre a superfície terrestre, nos dando condição de identificar qualquer objeto ou pessoa nessa superfície do nosso planeta. Mas para isso, coordenada geográfica nos auxilia na orientação, na localização de algum ponto. Eu preciso então compreender também Rosa dos Ventos. Pode parecer algo super simples, fácil para você, mas as questões podem cobrar de uma maneira muito particular e muito bem bolada. Vamos lá? Coordenada geográfica, Rosa dos Ventos é um assunto irmã aqui que vai ajudar a compor, afinal de contas, coordenada geográfica, como eu já disse, tem como objetivo a identificação da localização de qualquer pessoa ou objeto sobre a superfície terrestre. A Rosa dos Ventos, ela vai nos apontar aí as direções. Nós vamos observar aqui agora algumas de suas particularidades. Geralmente o aluno vai falar o seguinte: olha, eu sei que o N de norte está apontado para cima, o que é uma verdade, mas não é uma verdade única. O autor ele pode, em determinada questão, girar essa Rosa dos Ventos, ok? Mas numa Rosa dos Ventos tradicional, padrão, é assim que vai estar aparecendo, sendo apresentada para vocês de fato. Então tem o norte para cima, logo o aluno ele já identifica o sul abaixo, né? Nós vamos ter aqui do lado direito e esquerdo, também apresenta uma certa confusão, leste e oeste. Então vou ter aqui do lado direito o leste, que pode ser apresentado com a letra L ou com a letra E. E do lado esquerdo eu tenho aqui o oeste, representado pela letra O ou pela letra W, ok? Queridíssimos, vamos lá. Esses 4 pontos, essas 4 direções, são chamadas de pontos cardeais. Então, norte, sul, leste e oeste. Pontos cardeais. Só que no momento de prova, não vão aparecer com essa nomenclatura, norte, sul, leste e oeste. Mas não, então o que vai vir substituindo tudo isso? Aqui, seus sinônimos. O norte vai aparecer, na verdade, com o nome de setentrional. Setentrional ou de boreal. Logo, o sul também vai ter as suas particularidades. Então, aqui no sul eu tenho o meridional ou o chamado austral. O leste e o oeste também recebem seus nomes. É importantíssimo para uma série de conteúdos, que inclusive nós vamos observar, saber que o hemisfério leste, hemisfério que significa lado, parte, pedaço, né? Eu posso chamar ele de oriental, hemisfério oriental ou oriente. Logo, o oeste eu vou chamá-lo de ocidental ou ocidente, beleza? Uma outra informação de suma relevância para que você consiga resolver diversos exercícios. Saber que o Sol nasce no leste. Então, eu vou chamar o hemisfério leste de nascente. Eu tenho aqui o hemisfério nascente. Logo, se o Sol nasce no leste, ele precisa se pôr em algum lado. Que lado vai ser esse? Do lado oeste. Eu tenho aqui o que nós vamos chamar de poente. O poente é o oeste, é onde o Sol se põe. Então, esses são os pontos cardeais. 4. Ponto setentrional ou boreal, meridional ou austral, oriental ou nascente, ocidental ou poente.
A partir de agora, nós vamos observar o que nós vamos chamar de pontos colaterais, onde os candidatos fazem uma certa confusão. Como entender para que essa confusão não volte a acontecer? Vamos combinar juntos aqui algo. Tudo acima dessa linha horizontal vai ser chamado de norte, tudo para baixo de sul. Se eu viro o meu pincel na vertical, tudo para a direita pertence ao leste, à esquerda ao oeste. Então vamos juntos, olha só, se eu puxo aqui uma seta entre norte e leste, se eu coloco o meu pincel, essa seta está acima da linha horizontal, então pertence ao norte. Ao mesmo tempo, quando eu viro o meu pincel para a vertical, essa seta se apresenta ligeiramente inclinada para onde? Para o lado leste, tá vendo? Para a direita. Portanto, também pertence ao leste. Então, tenho aí NE, é o primeiro ponto colateral que nós observamos, é o nordeste. Pessoal, esse ponto nordeste é um ponto entre norte e leste. Geralmente os alunos me perguntam assim, Patrick, mas pode cair ao invés de NE, NL? Pode, é menos convencional, é menos comum, mas não é de forma alguma errada. Se eu continuo aqui, ó, vamos lá. Agora a minha segunda seta já está abaixo da linha horizontal, então pertence ao sul. Ao mesmo tempo, quando eu viro aqui o meu pincel na vertical, ela se apresenta ligeiramente inclinada para a esquerda, para o oeste. Então, SO. Eu tenho aqui o meu segundo ponto colateral, chamado sudoeste. Dando continuidade, eu vou ter aqui acima, então acima da linha horizontal novamente, N, ligeiramente inclinada para a esquerda, oeste, eu vou ter o noroeste. E para finalizar aqui, abaixo da linha horizontal, e ao mesmo tempo ligeiramente inclinada para a direita. Então tenho sul e leste. Mais uma vez, poderia ser SL? Sim, só não é comum, mas nunca errado. Então, de vermelho, os chamados pontos colaterais e de azul, os pontos cardeais. Esses dois pontos são muito cobrados aí em qualquer prova que você venha fazer que tenha geografia. Dando continuidade aqui, ao observarmos ponto colateral e cardeal, é importantíssimo nós falarmos de latitude e de longitude. O que seria latitude e o que seria longitude? Essas linhas imaginárias vão compor a coordenada geográfica. O que eu tenho? O que seria definido como latitude? Latitude, linha imaginária que tem como referência a linha do Equador. Essas linhas são dadas em graus, partindo da linha do Equador, que é 0 grau, aqui no centro do planeta. Então, se aqui eu tenho planeta, eu posso imaginar aqui a linha do Equador, 0 grau. A latitude se apresenta a norte até 90 graus. E para o sul também, até 90 graus. Então, eu tenho 90 graus para o norte, 90 graus para o sul como limite. Ok? Sempre lembrando, partindo da linha de referência, que é a linha do Equador, 0 grau. Essas linhas de latitude são círculos completos. O que vem a ser isso, um círculo completo? Olha aí, ó. Eu tenho aqui a mesma linha do Equador, ela dá uma volta completa na circunferência terrestre. Beleza? Então, linha de latitude são as linhas imaginárias horizontais que têm como referência a linha do Equador. Longitude. A longitude são linhas imaginárias também, mas agora verticais, que tem como referência o meridiano de Greenwich. Ok? Então, aqui, ó. Quando eu penso nessas linhas, eu vou ter aqui 0, meridiano de Greenwich. Perceberam algo? As principais linhas se encontram no grau 0. 0 grau, linha do Equador, 0 grau, meridiano de Greenwich. Aqui eu tenho até 180 graus para o leste e 180 graus para
o oeste. É o limite em graus longitudinais para leste e para oeste. Pessoal, não vamos confundir aqui latitude horizontal, longitude vertical. A latitude se apresenta sempre em norte e sul, enquanto a longitude se apresenta sempre em leste e oeste. Beleza? Como que isso pode cair numa prova, em um simulado, de repente? Vamos observar. Certa vez, eu vi uma questão super interessante que dizia assim: quais as características fitobotânicas da porção setentrional oriental do Brasil? Característica fitobotânica? Que nome é esse? Nós vamos estudar isso. São características vegetativas, das plantas. Mas ele deu localidades. Ele falou da porção setentrional oriental do Brasil. E o mais interessante, a questão não apresentava mapa. Você teria que mentalmente ou através de um rascunho reproduzir esse mapa para descobrir qual a localidade pedida. E aí eu já fiz aqui para vocês um rascunhozinho do mapa do Brasil. A primeira localidade que ele disse foi a localidade setentrional. Setentrional tem a ver com norte e sul, não é isso? Aí é só lembrar, setentrional, norte, meridional, sul. Eu teria que dividir o Brasil aqui no meio. Tudo acima dessa linha é setentrional, tudo abaixo é meridional. Então já descobri o primeiro ponto. É um ponto superior. Mas ele ainda falou assim, setentrional oriental. Eu vou ter que dividir o Brasil agora na vertical. Eu tenho o lado oriental ou leste, ocidental ou oeste. Ele utilizou o oriental. Setentrional ou oriental. Então eu tenho a porção do Nordeste brasileiro. Tendo essa porção do Nordeste brasileiro, somente uma das alternativas apresentava uma nomenclatura típica da vegetação chamada de cactácea, que se refere a cacto. Por mais que você ainda não tenha tido essa aula aqui no quaternário, logo você poderia fazer essa ligação. Você ia pensar, poxa vida, cactácea, esse negócio parece cacto. E logo chegaria à localidade Nordeste. Perceba que a questão, em momento algum, ela trabalhou uma habilidade para te cobrar um conhecimento fitobotânico, fitogeográfico de fato, mas sim localização. O tempo inteiro trabalhando com a localização. Beleza? Para finalizar, uma outra questão muito antiga dizia o seguinte: uma família viaja de Belo Horizonte para a cidade de Luz. Então tá aqui. Aí era de automóvel. Vou fazer um quadradinho representando aqui o automóvel. Olha o farol ali para representar a frente do automóvel. E dizia mais ou menos às 17 horas. Às 17 horas aí. E queria saber aonde o sol iria bater no carro. Se de maneira frontal e lateral. Se de maneira só frontal, traseira, só esquerda, só direita. Eram as opções. Professor, como saber, Patrick, aonde que esse sol vai bater? Vai bater no teto do carro, cara. Né? É o que o aluno pensa inicialmente. O que a gente precisa levar em consideração? Datas são muito importantes. Nós vamos estudar isso em movimento de translação, que as datas elas são importantes no pensamento de pensar aonde o Sol está nascendo. Se está nascendo acima da linha do Equador, na linha do Equador ou abaixo da linha do Equador. Tá? Aqui nesse caso, a questão dizia sobre um equinócio, uma data que o Sol ia nascer, imaginando ali em cima da linha do Equador. Nós vamos ver tudo isso em movimentos da Terra, no movimento de translação. Mas o que você deveria pensar nessa questão basicamente? Olha só, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Você tem aqui um arco que vai servir como um relógio para a gente. Você já sabe que o Sol nasce no leste, leste direito, não é isso?
Então o Sol nasce aqui. Vamos pensar num horário padrão para o Sol nascer, às 6 da manhã. Então aqui eu tenho 6 da manhã, o Sol dá 6, sempre o meio-dia no centro. Então eu penso 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 13, 14, 15, 16, 17, 18 horas, quando o Sol se põe, não é isso? Só que ele disse 17 horas. Então eu tenho meio-dia, 13, meio-dia sempre no centro. Meio-dia, 13, 14, 15, 16, 17. Olha aqui, ó. O Sol vai iluminar a parte frontal e lateral esquerda do veículo. O Sol nasce no leste, se põe no oeste. Sempre pensando meio-dia no centro. Ok? E se fosse 7 horas da manhã, 6, 7, ia iluminar a lateral direita do veículo. Então, coordenada geográfica, além de se apresentar como super relevante para que a gente consiga nos localizar outras pessoas e objetos na superfície da Terra, eu preciso compreendê-la também para conseguir responder diversas questões. Essa foi mais uma dica do canal Quaternário. Para me acompanhar, Patrick Riccielli no Instagram. Obrigado.